O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se deles, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu e dava aos seus discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês que aqui estão podem, por gentileza, se assentar. Nesta oportunidade, quero cumprimentar mais uma vez cada um de vocês que deixaram o conforto do seu lar, subiram esta montanha e aqui fazem esta experiência de renovar o coração, nesta certeza que só a fé nos dá, de que tudo podemos nele, porque ele nos dá forças. Cumprimento também com muito carinho e reverência você que se une a nós pela querida TV Horizonte, pela Rádio América, a Rede Catedral de Comunicação Católica, e também pelo nosso canal Mãe Piedade no YouTube. Graças à generosidade daqueles que têm um carinho pela Serra e que são membros desta família, a família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, a quem somos gratos por toda a ajuda ao longo do mês que se findou. Ao longo desses 11 meses, esta família tem nos ajudado com sua solidariedade, com sua generosidade, colocando um pouquinho a cada mês a serviço desta grande companhia de pesca, mas não uma pesca de peixes, mas pesca de corações, que é o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, que continua fazendo isto que o Evangelho hoje nos propõe, dando o pão da palavra àqueles que têm fome e sede de Deus e dando o pão material àqueles que têm a fome no corpo. Irmãos e irmãs, gostaria de hoje despertar no coração de vocês a mesma alegria que brota no meu coração ao ouvir da boca do profeta Isaías dizendo: Este é o nosso Deus, esperamos nele até que ele nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado. Nós estamos num tempo de graça. O tempo do advento é o tempo para nós onde cai como esta chuva que está aqui ao lado desta ermida, ao lado de fora desta ermida, esta graça de Deus para irrigar o nosso coração, para saciar a nossa sede dele, para que nutra dentro da nossa alma uma virtude que nós recebemos no nosso batismo e que precisa estar robusta, forte, vigorosa, a virtude da esperança. Porque, como vai dizer São Paulo na carta aos Romanos, a esperança não engana. Não engana porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações em Jesus Cristo, nosso Senhor.
E aí me recordo também do autor da carta aos Hebreus que diz: a esperança é ela que sustenta a fé. A esperança é aquilo que nos faz ter, desde já, uma certeza daquilo que nós não conseguimos ver, daquilo que nós não conseguimos apalpar. E o que é isto que nós esperamos? Esperamos o dia do Senhor. Esperamos a força da ressurreição que virá. Virá, nós não sabemos quando, nós não sabemos que dia será, a hora, o minuto, mas a nossa fé nos assegura: esse dia há de vir. E é por isso que o nosso coração rejubilará. Rejubilará primeiro por perceber: olha, Deus não é como os nossos políticos, que para conquistar-nos, para ganhar o nosso voto, promete aquilo que nós queremos: comida, água, luz, esgoto, dignidade, e na hora do vamos ver não cumpre nada do que diz. Muitos podem até duvidar desta palavra de Jesus. Ele mesmo nos assegura que há de vir em sua glória. Mas já faz 2000 anos, né? E até hoje ele não voltou. E muitos até falam assim: ah, não, isso é figura de linguagem, é coisa do passado. Não é que Jesus vai voltar. Ele estava falando isso da hora da nossa morte, quando nós vamos contemplar a glória dele. Não. Jesus não mente. Jesus não está preocupado em ganhar uma eleição simplesmente. Jesus está interessado em nos salvar. Por que eu digo isto? Porque o advento, mais do que uma preparação para o Natal, e insisto nisso, porque nós estamos reduzindo muito o advento a um caráter simbólico. O Natal já aconteceu, meus irmãos. Tem 2021 anos que nosso Senhor Jesus Cristo assumiu a nossa carne. O que nós vamos celebrar no dia 25 de dezembro é o mistério da encarnação que precisa atingir o nosso coração, que precisa trazer luz ao nosso coração. O advento nos prepara para que quando chegar o Natal, na nossa alma, nós possamos acolher o Senhor que vem. Mas o advento, ele vem justamente como o primeiro tempo do ano litúrgico para devolver o nosso coração a certeza. E é por isso que nós somos cristãos, porque estamos neste mundo não por acaso, mas estamos neste mundo para preparar a vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele virá. E quando ele vir, diz o profeta Isaías, diremos: ele é o nosso Deus. Nele nós esperamos e não fomos confundidos. Nele nós confiamos e ele nos salvou. Dentro desta margem da vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, a Mãe Igreja nos apresenta uma cena da sua vinda, revestida de nossa fragilidade, na nossa carne, muito conhecida de nós. A vinda de Jesus veio prefigurar, por meio de seus sinais, de sua pregação, aquilo que ele daria de modo pleno quando vier novamente em sua glória. E aí é apresentado-nos hoje, nesta primeira quarta-feira do Advento, a primeira quarta-feira do ano litúrgico C, a multiplicação dos pães. E é interessante que a multiplicação dos pães no Evangelho de Mateus começa dizendo: uma multidão se aproximou de Jesus. Quando a gente olha, ou melhor, quando a gente ouve esta frase, a gente tem uma tendência a pensar numa multidão de gente boa, de gente saudável. Porque a maioria das vezes, quando nós vemos multidões no nosso tempo, é assim, né? Apesar de que a pandemia fez com que as multidões não se reunissem mais, apesar de que os nossos estádios continuam cheios e as nossas igrejas cada vez mais vazias. E o povo que diz estar preocupado com a vida, estão mais preocupado com seus prazeres em ter carnaval do ano que vem do que de fato com a dignidade da saúde,
do cuidado com as pessoas. Eu quero ver o que vai dar se nós continuarmos pensando no nosso bolso, na nossa carteira, na condição econômica do nosso país, do que na vida humana. Porque, me desculpe o parênteses que o padre faz, mas nós precisamos também ser profetas. Em 2020, começou essa mesma novela. Apareceu um vírus no Brasil e o povo, não, isso não atrapalha nada não, vamos fazer carnaval porque o importante é curtir a vida. E já tem 2 anos, com o número de mortos lá nas alturas. E nós achamos que isso é uma balela porque não chegou na nossa casa, não chegou conosco. E queremos carnaval porque o importante é curtir a vida, né? Vamos ver o que isso vai dar. Que as autoridades sejam de fato comprometidas com o povo. E não com o dinheiro que chega nas contas bancárias deles por meio do carnaval e de tantos outros caprichos que o povo iludido quer na tentativa de fugir das suas angústias, ao invés de buscar de fato o que traz vida neste tempo presente e vida futura. Fecha o parêntese e voltemos para a multidão. A multidão que chega perto de Jesus não é a multidão que vai nos estádios nem a multidão que vai no carnaval. A multidão que chega perto de Jesus é de um povo doente. Olha para vocês verem. Numerosa multidão aproximou-se deles e eram coxos, aleijados, cegos, mudos, surdos, possuídos pelo demônio e todo tipo de doente. Aqui nós precisamos entender o mistério da igreja. A igreja é esta multidão de doentes, mas que tem a coragem de chegar perto da fonte da cura, que é Jesus. Talvez isso escandalize muitos, porque espera encontrar na igreja uma multidão de homens sadios, enquanto na verdade a igreja é como um hospital, que chega todo e qualquer tipo de doente. Pessoas que estão mancas, querem até andar, mas estão mancas e que precisam, vamos dizer assim, de uma escora para andar no caminho da santidade com perfeição. Outros que são aleijados porque o pecado roubou parte de suas vidas, parte de suas dignidades e precisam ser restituídas. Muitos que são cegos, que não conseguem ver para além deste mundo, para além da própria vida. Surdos, que não estão ouvindo a palavra de Deus e que não deixam que esta palavra toque. Possuídos pelo demônio, porque as tentações do mundo, o desejo de ser grande, a busca do prazer tomou conta do coração e todo outro tipo de doença que nos impede de ser santo e ajudar a Deus neste mundo. Esta é a multidão que se aproxima de Jesus. E esta multidão vai até Jesus por causa de uma única coisa: pela esperança. Pela esperança que tem que Ele pode salvar. Pela esperança que tem, porque ouviu dizer que esse Jesus podia algo. E Jesus cura pacientemente a todos. E diz algo belíssimo: eu tenho compaixão desta multidão. Nosso Deus, meus irmãos, que virá em sua glória, é o Deus que se compadece de nós já neste mundo. Ele não é indiferente a nós. Ele não olha para esta multidão que precisa de cura e diz assim: o problema é deles. Vou continuar pregando aqui, vou continuar a missão e o povo, se quiser, se vire. Não. Ele se compadece de nós. Cura as nossas enfermidades, restitui-nos e, mais do que isso, dá um alimento imperecível. Ao olharmos para esta passagem do Evangelho, na moldura da vinda gloriosa de Jesus, nós percebemos uma realidade que há de vir. O dia do Senhor que virá em sua glória é o dia onde não mais haverá imperfeição, porque tudo aquilo que é enfermidade, seja física, seja espiritual, desaparecerá no fulgor de sua glória. A vinda gloriosa do Senhor fará com que toda
toda imperfeição que o nosso pecado causou desapareça de modo definitivo. E aqueles que se deixaram curar, vejam bem, a multidão que foi saciada é a multidão que foi curada. Aqueles que se deixaram curar por ele tomarão parte de um banquete de ricas iguarias. Esta é a imagem com a qual a Mãe Igreja nos apresenta o dia da glória do Cristo. A imagem de um banquete, onde o alimento é dado com fartura e onde o próprio Senhor é ao mesmo tempo o convidado principal, ou mais, o anfitrião, aquele que convida, mas é Ele quem prepara o alimento e é o próprio alimento. É por isso que hoje, ao nos aproximarmos do Senhor que vem escondido, que vem velado, que vem revestido de um véu no sacramento da Eucaristia, nós prefiguramos o mistério do amor. É por isso que Jesus pede que se celebre constantemente o sacramento eucarístico até que Ele volte, porque cada vez que comemos deste pão, cada vez que bebemos deste vinho, nós nos recordamos, Ele está presente no meio de nós para que se cure as feridas do nosso coração e curados do nosso coração, nós possamos ajudar a curar aqueles que estão feridos no mundo. É por isso que nós celebramos o sacramento da Eucaristia, porque este altar prefigura a mesa que um dia será colocada diante de nós e que nós cantamos no salmo tão conhecido de nós, apesar de que é conhecido com outro refrão: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque Ele nos diz desta realidade futura. Ele prepara à nossa frente uma mesa, bem à vista do inimigo, para que toda infelicidade, toda tristeza desapareça, porque é isso que o salmista diz: o meu cálice transborda, o nosso coração transborda de alegria. O dia do Senhor virá, para que nós sejamos saciados plenamente, nos fartemos de pão, e o pão que o nosso coração precisa é o pão que é Ele mesmo, o Senhor. Por isso, meus irmãos e irmãs, que o nosso coração, ao ver em Jesus, que já veio neste mundo para nos mostrar que Ele é a nossa paz, que Ele é a nossa cura, que Ele é o nosso alimento, que o nosso coração rejubile de alegria, que o nosso coração se encha de uma santa felicidade por saber: o Senhor preparou um banquete, e nós que estamos neste mundo, marcado ainda por tantas enfermidades, sejamos nele sinais daqueles que foram convidados no amor para participar das núpcias do Cordeiro, onde não haverá pranto, dor ou tristeza, onde não haverá enfermidade, nem qualquer tipo de mazela, onde não haverá fome. E já façamos neste mundo um sinal concreto de que cremos. Ajudemos aqueles que precisam. Sejamos capazes de dar do nosso tempo, do nosso alimento, da nossa saúde àqueles que não têm. Alguém que os escute, alguém que os acolha. Àqueles que não têm o que comer, de fato, comer comida mesmo, porque muita gente está passando fome, enquanto há outros que têm jogado comida fora. Que nós, porque cremos e esperamos a vinda do Senhor, nos comprometamos também com os pobres, com os coxos, com os doentes, com os marginalizados, com os excluídos, para que na nossa solidariedade a esperança seja reavivada no coração deles e nós sejamos curados pelo amor. Gostaria de terminar pedindo a André ajuda num sol maior. Eu sei que o canto é da Páscoa, não tem problema, porque o dia do Senhor será para nós a plenitude pascal. Ele, o ressuscitado, dará vida aos nossos corpos mortais, tal como Ele é. E nós participamos da Páscoa do Senhor. Ele é o Cordeiro pascal que se entrega neste altar, para que, alimentando-nos deste pão, que é Ele,
Ele mesmo o multiplica e se dá a nós, nós possamos redescobrir esta certeza. Há um banquete preparado para aqueles que o amam. O Senhor já preparou um banquete e a sua ressurreição é para nós certeza. Certeza de que se com Ele vivemos, com Ele reinaremos. Com Ele morrermos, com Ele viveremos. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode contradizer-se. Se nós alimentamo-nos do corpo do Senhor, do sangue do Senhor, resta-nos esta certeza: Ele virá em sua glória. E nós, que pela esperança sabemos que este Senhor que nos sacia é o Deus que nos devolve toda a certeza, participemos do banquete do amor e nos comprometamos a ser neste mundo sinais proféticos de sua vinda gloriosa, para que a multidão que precisa de cura encontre no Senhor, que age em nós, a restauração do seu coração e do seu corpo, para que aqueles que têm fome tenham o que comer e participem desta certeza de que o Senhor preparou um banquete, ó famintos de amor acorrei, o cordeiro já foi imolado, vinde todos tomai e comei. O cordeiro já foi imolado, vinde todos tomai e comei. O Senhor preparou um banquete, ó famintos de amor acorrei, o cordeiro já foi imolado, vinde todos tomai e comei. O cordeiro já foi imolado, vinde todos tomai e comei. Reavive no nosso coração esta esperança. O cordeiro imolado está assentado no trono e virá um dia em sua glória para fazer que nós, que imolamos a nossa vida por amor a Ele, participemos eternamente de suas núpcias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Com confiança fiquemos de pé e apresentemos ao Cordeiro ressuscitado e que virá em sua glória as nossas preces, as nossas súplicas.